Eu queria saber qual é o seu perfil, se o senhor for eleito, o que São Paulo vai conhecer. Se eu for, não, né? Boa noite, meninas. Eu sou o próximo prefeito de São Paulo e falo isso com humildade de alguém que quer servir. Sou um servo do povo, não acredito mais em políticos profissionais. Se realmente essa experiência política fosse levada em conta, a gente não estava com a cidade nesse caos que a gente encontra ela hoje. Quando você ganha R$2.000, R$3.000, você não tem que rever alguns gastos? A prefeitura está com pouco dinheiro. Segundo todos estão falando, pela ineficiência, né? Porque são 120 bilhões ano que vem de orçamento e já está tudo comprometido por falta de eficiência. E aqui está o segredo. Eu não preciso ter um perfil de gestão para falar que eu vou fazer diferente ou não. A primeira coisa que tem que ter num governo é austeridade. O que é austeridade? A gente tem que saber separar custo e despesa. Custo é aquilo que eu invisto e tem retorno, e despesa é aquilo que eu fico pondo dinheiro do povo, o seu dinheiro. Então, assim, o meu perfil, ele é muito simples. Ele é um perfil igual do pai de família. Vai ter que chegar, olhar o orçamento. O orçamento é 120 bi, aonde que estão os problemas? Primeira coisa, 50% de todo o recurso de São Paulo é jogado fora, com morosidade, burocracia, ineficiência, companheirada, corrupção. Primeira coisa, só de trocar um governo por outro governo, esses esquemas todos já começam a cair. E se quiser perguntar, você acha que tem esquema? Acho não, tenho certeza que tem esquema. Você começa a ver essa companheirada, esse movimento, por que tem 12 partidos apoiando o Nunes? Por que tem esse tanto de gente preocupada em não perder essa prefeitura? Por que junta o presidente da República de um lado, loucamente precisando dessa prefeitura, né, que é o terceiro maior orçamento do Brasil? Por que eles querem um orçamento já que está tudo dedicado e tudo vinculado? A resposta é muito simples. Eu não sou a favor do Estado grande nem de Estado mínimo, sou a favor do Estado eficiente, da gente ser servo do povo de verdade. E assim como você faz as suas contas, eu também vou fazer as nossas, só tem uma diferença: você aumentar a receita do Estado sem arrancar seu couro. Você aumentar imposto, você vai ver o maior levante de receita na cidade de São Paulo sem levantar R$1 de imposto. E como aumentar a arrecadação sem mexer na carga tributária? No Brasil Império, a gente tinha 20% de imposto e as pessoas chamavam aquilo de o quinto dos infernos. Hoje a gente paga 43% de carga tributária, aqui em São Paulo tem impostômetro e lá está marcando 2 trilhões. E o que mudou na sua vida? Nada. Esses caras não têm freio, eles não sabem como fazer austeridade de verdade. O governo anterior, o governo federal fez isso, e aí foi mal interpretado, deixou o governo com caixa positiva e agora a gente está com um rombo de 1 trilhão. A Petrobras, por exemplo, que ficou 4 anos no positivo, pela primeira vez voltou agora para o prejuízo, está com mais de 2 bi. Deixa eu contar um segredo para vocês, não existe dinheiro público. Para construir ativo, a primeira coisa que o prefeito tem que fazer, coisa que o atual não faz, é buscar verba em Brasília. E nem estou falando de presidência da República. Nós temos 70 deputados federais que têm emendas impositivas e eles levam a maioria dessas emendas para onde? Para o interior de São Paulo. A gente precisa dividir o louvor com eles, porque tem 12 milhões de pessoas na cidade. E uma forma de levantar a receita na cidade sem levantar imposto é fazer o quê? Trazer obras e dividir o louvor dessas obras com quem está trazendo a emenda. Quem vota junto com o governo, por exemplo, pode chegar em um mandato de 4 anos até 500 milhões de reais de emenda, pra você ter uma noção. Uma outra forma é a gente usar a inteligência na prefeitura e construir empresas que são ativos de tecnologia. Nenhum prefeito do Brasil fez isso até hoje, eu vou ser o primeiro prefeito a fazer isso para o povo. O que é? Imagina a Prefeitura de São Paulo criando um aplicativo. Esse aplicativo, ele gera valor e depois a gente vende esse aplicativo e a gente não vendeu nenhuma riqueza natural da cidade, a gente não vendeu nada que é natural do Estado, mas é tecnológico. Talvez vocês não sabem, o futuro da política brasileira, com a minha entrada, a gente vai começar a investir em equity. No mundo empresarial, para vocês entenderem, a gente constrói um ativo de uma empresa e vende ela 25, 30, 50 vezes mais o valor que a gente investiu. O que significa isso? Você imagina o Estado usando o poder de imposição que ele tem. Vou falar de modo claro para você que está assistindo. Sabe o aplicativo do Uber, que é de fora? A gente fica mandando dinheiro para fora, sendo que a gente pode pôr o nosso próprio aplicativo, cobrar mais barato das pessoas que são da nossa cidade, gerar um ativo com isso e depois colocar uma regulamentação que só pode operar naquele percentual. E depois a gente vende para a empresa privada. A gente vende por alguns bilhões e faz o que com esse dinheiro? Coloca ele dentro do caixa da prefeitura. Só que as pessoas na gestão pública, elas odeiam esse tipo de ideia. Por quê? Porque elas vão parar de ter que arrancar do lombo das pessoas. É a primeira vez que você, que é de São Paulo, está ouvindo um político. Eu sou uma política nova, um político moderno, e eu quero que você entenda uma coisa: dá para fazer isso. Dá para parar com guerra com o governo federal, depois que acaba a eleição. Na eleição você fala o que você quiser. Acabou a eleição, você chega no presidente da República e fala: preciso da sua ajuda. Você vai me ver trabalhando o tempo inteiro para aumentar a receita sem cobrar R$1 de imposto a mais. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos equilibrar essas contas, nós vamos servir vocês como nenhum outro político serviu e vai ter um fator.
Pela primeira vez na cidade de São Paulo, você vai ver alguém baixando imposto. Essa máfia de multa que tem nessa cidade é um absurdo. Tem coisas que a gente vai pôr para resolver. Pedágio. Ah, mas isso é do governo do estado. Nada que um prefeito bem intencionado não coloque pressão vai funcionar. Vai funcionar sim. Agora, por que tem rodízio de placa aqui em São Paulo? Rico tem 2 carros, você que é pobre tem só uma. Por que é desse jeito? Porque é ineficiente em tudo. O que a gente precisa fazer? Triplicar esse efetivo da Guarda Municipal. Por lei a gente consegue chegar até 24 mil. Então, eu posso colocar como promessa de campanha a gente abrir concursos, né, paulatinamente, até chegar nesses 21 mil. Por quê? Porque você imagina o guarda na rua, nas escolas, nos comércios. Quando a gente começar a aumentar e entregar esses concursos públicos, a gente vai começar a capilarizar nos distritos que são praticamente residenciais até chegar aí na comunidade. A primeira coisa de segurança é lembrar para todo o povo aonde está escrita na nossa promessa de segurança. Está no artigo 144 da Constituição Federal. Está escrito assim, ó, é dever do Estado e direito de todos a segurança. O Estado está cumprindo isso. Primeiro ente para nos defender é o governo federal. Parece que ele não tem muita simpatia com a polícia, quer desmilitarizar a polícia. Segundo, governo do Estado. É ele que fica com a polícia ostensiva, a polícia militar que você conhece. A Polícia Civil é conhecida como uma polícia judiciária. A Prefeitura não tem polícia, a Prefeitura tem guarda. Tem uma PEC, salvo engano, a 57, está tramitando no Congresso Nacional, que essa PEC, se ela for aprovada, a Guarda Municipal ela vai ter poder de polícia. Mas enquanto ela não tem, hoje na cidade de São Paulo tem aproximadamente 7.100, mais ou menos, guardas municipais. Esses 7 mil guardas, no nosso governo, nós vamos triplicar e pela lei a gente consegue chegar até 24 mil. Marcelo, mas você acha que precisa de mais? Até o limite da lei. Nós precisamos de ter sensação de segurança. Então a primeira coisa que eu acredito é nessa capilarização da Guarda Municipal. Qual a sua estratégia para a redução do tempo de deslocamento das pessoas? Em uma das sabatinas, o senhor chegou a defender o pedágio urbano. O senhor reviu essa ideia? O senhor defende ainda o pedágio urbano? Como funcionaria? Esse pedágio seria o que já tem, né? De quem é de fora, no modelo europeu, ao invés de pagar um valor, quem usar menos ou quem usar mais, pagar pelo tempo, até da entrada até a saída de 10. Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Precisamos de criar 10 bolsões ou mais, de 15 mil a 50 mil vagas nesses bolsões. Inclusive, já escolhi algumas áreas que nós vamos desapropriar. Por que isso? Porque São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Quando junta a metrópole com esses mais de 20 municípios, na verdade, salvo engano, 38 municípios, a gente fica com 20 milhões de pessoas. Essas outras metrópoles juntas, a gente tem 30 milhões de pessoas. A maior, fora a cidade asiática, São Paulo é a maior do mundo, para você ter uma noção. O que acontece? Imagina uma pessoa que vem do interior para entrar dentro da cidade, trazendo poluição, diminuindo a velocidade do trânsito, e com uma pessoa só dentro do carro. O que a gente tem que fazer? Colocar isso nos bolsões, usar ônibus para se deslocar de lá. Inclusive, nós vamos trazer uma inovação aqui para a cidade de São Paulo, que é o teleférico. Esse teleférico é para deslocar desses bolsões até a próxima estação, para interligar a rede de transporte público. E também, esses bolsões, a gente vai transformar eles em eventos. São Paulo hoje, a maior parte do turismo de São Paulo são 100 mil eventos por ano. Então, a nossa pegada é mais negócio. Ninguém está vindo aqui porque o turismo é difundido. Isso não tem isso aqui, não. Ninguém vem aqui por causa de turismo, vem por causa de negócio. Então, a gente vai capilarizar esses bolsões para fazer grandes eventos em todas as entradas da cidade de São Paulo. Segunda coisa no trânsito, fazer como nos Estados Unidos. Ao invés de criar alguma solução de infraestrutura poderosa, a gente vai liberar virar à direita no vermelho. É assim que funciona nos Estados Unidos. Quando tem uma fila de carro e aí você quer virar à direita, que chama giro de quadra, você pode usar o vermelho como pare. Isso é um processo educacional que leva 1 ano, as pessoas têm que reaprender a usar o trânsito, isso não vai gastar R$1 de infraestrutura. Terceiro ponto que a gente vai usar no trânsito de São Paulo. A gente vai, nas marginais, a gente vai criar via expressa, controlada por câmera e os carros que têm 2 ou mais pessoas, elas podem trafegar em alta velocidade nessa via expressa. Próximo assunto, que é um assunto determinante, tem o nosso rodoanel, que é o Mário Covas, 177 quilômetros, tem 44 quilômetros que são inutilizados, gastamos 5 bilhões como povo e até hoje não terminou. A gente vai desviar o tráfego pesado de veículos, né, o tráfego de caminhões, né, de carros pesados para esse rodoanel, isso vai liberar o trânsito. Agora, se eu somar todas essas soluções, junto com o teleférico nas comunidades, isso não é solução de mobilidade para a cidade inteira, tá? Isso aí agora é uma solução
para enriquecer e colocar as comunidades mais fortes. Eu quero colocar centro gastronômico nessas comunidades, centro olímpico de empreendedorismo. Esse centro olímpico vai dar uma identidade esportiva para todo mundo, para levar empresas para onde? Para a sua comunidade. Nesse plano nosso, projeto que é a Comunidade Forte, nós vamos levar empreendedorismo para todas as comunidades. O que vai acontecer? Na sua comunidade, você não vai ficar precisando ficar arrastado no metrô, onde você nem é tratado como gente. Que estratégia ou que plano o senhor tem para resolver a questão da alfabetização? Como a gente melhora a situação naquilo que compete à prefeitura em geral, a primeira infância, o começo, né, das crianças e da alfabetização? Nós estamos gastando dinheiro de forma errada com um processo chamado escolarização e nós vamos mostrar que São Paulo vai sair na frente com a educação verdadeira, que é a educação que ensina seu filho a prosperar. Primeira coisa, para responder a pergunta sobre a alfabetização, a gente tem que entender de sistema representacional. O ensino, ele como a tecnologia avançou. Até hoje a gente tem um quadro negro e as crianças sentadas em série, e essas crianças não estão provocando pensamento crítico mais. No MEC, todas as pessoas chegam até o final do ensino médio, 90% não consegue fazer matemática básica nem interpretação de texto. Sabe o que está acontecendo? A gente está tratando as nossas crianças como adultos e os adultos como criança. O que eu quero que você entenda é o seguinte: seu filho está sendo ocupado de coisas que não vão mudar a vida dele. Vai ter na Prefeitura de São Paulo, nosso ensino público, inteligência emocional, educação financeira, vai ter tecnologias do futuro, tecnologia, é isso que a gente tem que ensinar, senão a gente vai se tornar uma nação escrava. E nós vamos ensinar as profissões do futuro para o seu filho. Sabe o que vai acontecer? E a gente vai dar uma identidade esportiva, não é por causa de Olimpíada, é porque toda nação que tem esporte, essas pessoas elas prosperam muito mais, porque o esporte molda caráter.